Olá, seja bem-vindo, você ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma. Magreza extrema voltou ao centro do debate, das telas, das vitrines. Temos um novo padrão de beleza impulsionado pelas redes sociais, por filtros que alteram o corpo real e pela popularização de medicamentos para emagrecimento. Especialistas alertam, no entanto, para o efeito colateral pouco discutido, o aumento da perda de massa muscular. Onde será que a gente vai parar com esse novo padrão de beleza, Camila Rich? Esse é o nosso assunto de hoje. Olá, Isabela, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui falando do tema que a gente defende tanto, que é a saúde, né? A boa saúde das pessoas. Acho que vale sempre a pena a gente escutar especialistas que realmente entendem do assunto, para a gente trazer para os nossos ouvintes informação boa e a gente realmente estar falando de saúde, saúde boa, né? De longevidade, saber se empoderar das nossas atitudes, por que que a gente toma determinadas atitudes e quais são as consequências que elas têm na nossa vida e na vida das pessoas, né? E aqui, no nosso assunto, principalmente falando do estudo de magreza, a gente tem visto uma juventude que vem sendo alimentada por mães e pais que dão exemplos e que podem ser tão prejudicial para esse pessoal mais novo, esses adolescentes, que é o futuro do nosso país. Então, acho que a gente hoje vai conversar com um profissional maravilhoso que vai tirar aí muitas dúvidas das pessoas e vai alertar a gente, né, das coisas boas e mais complicadas que podem ter quando a gente está em busca disso, de um corpo tão magro assim, né? Para a gente definir esses limites entre saúde, estética, mundo real, mundo digital, a gente recebe hoje no Band News Informa o doutor Carlos Eduardo Viterbo, que é pós-graduado em Medicina do Esporte e que fala na internet em medicina baseada em evidência. E é isso que a gente busca sempre aqui no Band News Informa. Doutor Cadu, seja bem-vindo. Obrigado, Isabela. Obrigado, Camila, pelo convite. Um grande abraço para os ouvintes. E estou muito feliz, estou muito contente de ter sido convidado para tentar botar luz, jogar luz aí sobre esse tema que está impactando tanto a nossa sociedade atualmente. Doutor e Camila, a gente, quando pensa em padrão de beleza, a gente sempre lembra que ele é volátil. Lembro quando eu era adolescente, quando eu era criança, o padrão de beleza era completamente diferente do que a gente vê hoje, da magreza extrema. A gente falava daquele corpo mais musculoso, o ideal da paniquete, que era a mulher aqui no Brasil com um corpo com curvas e mais bonito. E hoje a gente está vendo uma mudança completamente diferente para esses adolescentes, para essas crianças que estão se formando de uma magreza e uma busca por essa magreza. Até falamos aqui na Band News FM da economia da magreza que está transformando todo o cenário brasileiro e mundial. Doutor, qual que é o risco quando a gente está falando dessa busca? O risco geral, porque é magro, é saudável? Muito interessante esse panorama histórico aí, né? Porque o padrão de beleza, ele constantemente muda, né? A gente nunca tem um padrão único. E mais recentemente, né, a gente tem visto um padrão imposto por uma questão mercadológica, né? E o grande problema do padrão, né, acho que não é a beleza em si, né? Porque a beleza é subjetiva, a beleza é relativa, mas o grande problema é essa busca incessante por um padrão inalcançável. Como esse padrão, esse alvo de padrão, ele é móvel, ele é volátil, como você mencionou, esse padrão é impossível de ser atingido. Então, se há 10 anos atrás um padrão era mais musculoso, um pouco mais feminino, hoje a gente já está mudando esse padrão novamente para um padrão mais masculino, mais musculoso ainda, e agora a gente está entrando num outro tempo de um padrão agora mais magro, e enfim. O que eu quero deixar de alerta é que esse padrão ele simplesmente não tem limites, ele não tem fim, né? A gente vai buscar incessantemente um corpo ideal, um corpo perfeito que nunca vai existir. Então ele é só uma forma de colocar insegurança na cabeça das pessoas, principalmente mulheres, né, que são as maiores vítimas desse padrão de beleza. E um padrão inatingível, é um consumo exacerbado, né, de substâncias, de procedimentos, né, de um modelo que simplesmente não tem fim, não tem limites. E eu acho, né, Cadu, que a gente poderia falar um pouco aqui, a gente já vai entrar no que as pessoas têm feito, né, efetivamente para conseguir isso, mas eu acho
que também tem um ponto muito importante da gente mostrar, que é essa exigência cobrada em cima de coisas que não são fundamentadas, né? Em nada. Não existe um corpo igual ao outro das pessoas, e aí soma-se isso à rede social, onde o que a gente vê é uma mentira, né? As pessoas estão vendo a Isabela, estão vendo você aqui, a gente não é exatamente isso que nós somos aqui, É um né? A hora que a recorte, gente né? está a gente é um recorte e a gente é o que está precisando ser mostrado naquele momento. E aí a gente tem uma geração jovem que vem seguindo isso tudo e acreditando. Então gera-se, fora o grande problema da magreza, a parte física que a gente vai conversar, não é nem da magreza, eu digo da falta de saúde. Nós vamos explicar o que é esse ser magro, né? Porque às vezes a Uhum, pessoa nem uhum, está tanto assim, visualmente só, mas são é a expectativa, são as doenças mentais que isso tudo traz, a uhum, insegurança que uhum. isso traz, a insatisfação, a baixa autoestima, né, que as pessoas alimentam entre elas. E como você bem disse, as mulheres são com certeza as mais atingidas, e elas são exemplos dentro de uma casa. Então, a mulher que conversa com as amigas, numa ceia de Natal, com todos os filhos ao lado, dizendo que ela está tomando um remédio, um determinado remédio, ou usando de determinado método, porque ela quer passar o Réveillon com determinado biquíni, usar uma roupa e perder 2, 3 quilos, começa a distorcer tudo que a gente tem. É uma maneira, é deseducacional, é um desserviço que ela faz na parte da educação e construção de um ser humano. E ela alimenta isso entre o próprio ciclo de amigas, sem contar da educação, dos que vêm em outras gerações, mas de amigos. Então, Uhum. gira-se uma conversa onde a cultura ai, não importa como você esteja magra. Ai, perde 3 quilos, depois a gente se vira. Não é bem assim, né? A internet amplifica, né, essa insegurança, né? Ela precisa de ter do outro lado alguém vulnerável. Ela precisa de ter uma dor para atingir o público, atingir o mercado, né, atingir o potencial consumidor que vai comprar procedimentos, medicamentos, suplementos, que vai entrar num estilo de vida que vai consumir. Então você precisa criar uma necessidade, precisa criar do outro lado uma insegurança para fazer aquela pessoa consumir. E aí entra, né, os recortes, como você falou, né, recortes em termos de filtros, né, as pessoas vão usar filtros, elas vão usar poses, iluminação, vão usar procedimentos, medicamentos para artificialmente, né, emagrecer, perder gordura, ganhar massa muscular, porque mostrar um padrão, mostrar uma realidade que é praticamente inatingível, inalcançável para a maior parte das pessoas, isso gera no público, gera em quem vai consumir uma insegurança, um desejo de estar daquela maneira, porque a influenciadora do Instagram, ela tem uma barriga tanquinho, ela tem 3 filhos, ela acorda às 5 da manhã, ela toma aquele determinado produto, ela fez aquele determinado procedimento e eu quero também, porque eu quero ter aquela vida perfeita. E muitas vezes a vida perfeita dela é um recorte, como você mencionou, né? Ela coloca ali no Instagram o que ela quer mostrar, o que ela quer vender. E muitas vezes não é nem a realidade. O problema é que para essa nova geração, a vida real é a vida digital. Eles Elas poucos se saem da confundem, né? tela, poucos saem da tela, então aquele recorte para ele é tudo que ele vê no dia, então não tem noção nenhuma do que é real e do que é ali o recorte das redes sociais. E tem um estudo muito interessante que foi publicado recentemente pela Science Direct. Usou um grupo de mulheres, mulheres com transtorno alimentar e sem transtorno alimentar, e mostrou para essas mulheres algumas fotos do que eles chamam de inspiração fit, dessas musas fitness, de mulheres que fazem esse tipo de conteúdo na internet, e pediram para que elas, antes de verem as fotos, falassem sobre o corpo. Então, me sinto confiante, não gosto de alguma coisa. Como elas se sentem em relação ao corpo? As que viram as fotos e depois fizeram a avaliação novamente, mudaram de percepção sobre o próprio corpo só ao olhar a foto de outra mulher que está publicando na internet. Então, já sai com uma imagem completamente diferente. Eles fizeram essa mesma pesquisa também com essas mulheres, na mesma faixa etária, tudo igual, mostrando imagens de pessoas que fazem conteúdo de body positive, Fitness. tentando mostrar para você acolher seu corpo, uma coisa um pouco mais saudável, né? O que a gente pode trazer, e a gente não teve essa mudança de padrão e de visão do próprio corpo depois delas verem as fotos.
Então a gente se enxerga diferente de acordo com o que a gente enxerga o outro, né? É, e para uma geração, para uma população que ainda está formando a identidade, né? Os adolescentes, os jovens adultos, né? Pessoas ali dos 15 aos 25 anos que ainda não têm o sistema nervoso totalmente formado em termos de identidade, esse bombardeio desse tipo de informação, né? Isso pode ser muito prejudicial a longo prazo, né? Porque é ali que você vai cultivar toda a base para o resto da sua vida, né? Em termos de estilo de vida. É isso. Agora, Cadu, a gente tem uma onda muito grande, né? A gente já falou aqui algumas vezes que tudo que hoje em dia é para aumentar, né, né, Isabela, e tudo que é para diminuir é impressionante, né? O que as pessoas buscam e vão atrás. E hoje a gente tem as canetas emagrecedoras que a gente sabe, imagino que a maioria das pessoas já saiba que ela vem através do medicamento que era utilizado para diabéticos, enfim, tem muita aprovação aí no mercado. Agora, a gente cai muito também no quanto a gente confia no profissional. Inclusive, é, recentemente, agora, saiu sobre a avaliação das faculdades de medicina do país, né? Então a gente fica assustado. E são as pessoas que a gente às vezes coloca senta num consultório para escutar, para conversar e para te orientar. Então, assim, não é só a pessoa, mas é também a confiança em quem está te passando aquilo tudo. A gente sabe que a gente sempre indica que a pessoa busque um médico, que busque alguém que te oriente, mas muitas vezes você cai na mão também porque tem esse lado cultural, tem o lado que a pessoa quer a qualquer preço, mas tem o lado também de você às vezes ser mal orientado. Né? E isso de um profissional que ele fala: não, fica tranquila, você pode fazer isso aqui. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter com esses medicamentos hoje para começar assim a ou usar ou tomar a iniciativa de tomar e colocar ali na vida da pessoa, na sua própria vida? Bom, vamos lá. A Camila me conhece, né? Camila me segue há muito tempo e é um combate que eu tenho frequente na internet, né? O meu perfil, ele se presta a fazer esse serviço de utilidade pública de alertar a população. E eu estou frequentemente fazendo alertas, expondo o que é uma prática profissional inadequada, profissionais que não se baseiam em evidências científicas, profissionais que mercantilizam a medicina. E a gente está vendo que essa mercantilização está cada vez maior e hoje chegou no emagrecimento, né? O emagrecimento é uma moeda para eles, né? Uma fonte, né? Uma galinha dos ovos de ouro para esses profissionais aí que vão se aproveitar dessa vulnerabilidade que eu mencionei. Né? Então, isso não é só o mercado wellness, o mercado fitness, não. Isso também acabou chegando na saúde, na medicina, onde não deveria, né? A gente tem um código de ética que proíbe a mercantilização da medicina. Bom, as medicações, né, para obesidade, essas mais modernas, né, que são os análogos de GLP-1 que a gente chama, né, as vulgo canetinhas, né, essas medicações que são injetáveis no subcutâneo, né, e vem a apresentação delas é uma caneta que facilita a aplicação das doses, são medicações extremamente eficientes, né, para o que se propõe. Elas inicialmente, né, como a Camila mencionou, elas foram desenvolvidas para o tratamento de diabetes, elas regulam a glicemia, elas regulam todo o impacto que a diabetes causa no organismo. E nos estudos para tratamento de diabetes, os pesquisadores observaram que essas pessoas estavam emagrecendo, estavam perdendo muito peso. E aí, num segundo momento, foi se pesquisar essas mesmas medicações para tratar a obesidade. E aí chegamos em doses diferentes, em substâncias diferentes, né? Cada uma tem um efeito aí no tratamento de obesidade. E a cada vez que essa geração de canetas é pesquisada, a gente desenvolve uma nova geração de canetas, né? Um medicamento mais novo, a gente tem visto perdas de peso cada vez maiores com o uso dessas medicações. Então, são medicações muito eficazes, medicações muito eficientes, mas são medicações que foram desenvolvidas para tratamento de doenças, tá? Então, tanto a diabetes quanto a obesidade, né? São doenças, são comorbidades que impactam a vida, que causam danos, há aumento de risco de mortalidade, de doenças cardiovasculares. Então, o risco, né, o risco e o benefício de tratar essas doenças, ele se justifica
porque essas pessoas sem tratamento, essas pessoas que não conseguem emagrecer ou não conseguem controlar a glicemia, elas vão colher a longo prazo resultados em função dessas doenças. Agora, a gente está vendo uma deturpação completa do uso dessas medicações, né, do objetivo delas. Né? Se antes elas foram desenvolvidas e vão tratar doenças, vão aumentar a longevidade, vão tratar complicações, a gente está vendo gente saudável, gente que está levemente acima do peso, gente que não tem indicação para usar essas medicações, né, que não tem diabetes, que não tem alteração da glicemia, que não tem comorbidades, que não tem sobrepeso, que às vezes querem caber num vestido para uma festa, querem ir para o verão ou querem perder ali 3, 4, 5 quilos que seriam perfeitamente possíveis de se atingir com um estilo de vida melhor, com dormir melhor, com uma alimentação melhor, uma rotina de exercícios, né? Mudar um pouco ali o estilo de vida. E a gente está vendo essas pessoas abusando, né, dessas medicações e entrando até num mercado aí paralelo e mercado assim no submundo mesmo assim para usar essas medicações. A gente tem visto pessoas que compram medicamentos contrabandeados, medicamentos ainda que não foram aprovados por nenhuma agência regulatória no mundo inteiro, são medicações que ainda estão em estudos e a gente nem sabe muito bem o que está sendo vendido, como que essas pessoas estão trazendo essas medicações. A gente tem visto apreensões aí da Polícia Federal, né, da Polícia Rodoviária, medicações que estão vindo em roda de caminhão, pneu de caminhão, dentro de motor de carro, acondicionadas de qualquer maneira, e a gente nem sabe exatamente o que tem ali dentro. Tá? Isso tudo para vender, né? Um mercado que se tornou gigante, né? De pessoas que estão ali buscando sem acompanhamento médico, sem um aconselhamento adequado profissional, né? E às vezes sem indicação, usar uma substância, injetar uma substância no corpo, sem muita garantia de que aquilo ali é legal, que aquilo ali é seguro, de que aquilo ali é realmente o que promete ser, né? E o que assusta, isso que a Camila trouxe, de que a gente está buscando, às vezes, um atendimento médico e é o profissional mesmo que te traz essa solução mágica. Eu, para uma reportagem aqui da Band News FM, que está disponível nos nossos canais digitais, fiz uma investigação sobre o mercado paralelo dessas canetas emagrecedoras e, em um dos casos, eu entrei em contato com um centro, uma clínica, que tem um médico responsável, perguntei sobre a tirzepatida manipulada, se eu poderia comprar. Não só pude comprar, como eu pude escolher a dose que eu queria e quantas vezes eu queria aplicar. Então a gente está se vendo em uma situação completamente diferente do que a gente já viu antes, porque a responsabilidade está sendo passada para o paciente. Ele decide o que ele quer fazer, quando ele quer fazer, como ele quer fazer. E há estudos que mostram que em casos sem acompanhamento médico há o reganho de peso, que em todos os casos ali não seria a pior situação, porque a gente está vendo pessoas com danos muito piores, e perda de peso de massa magra, muscular, de até 40%. Doutor, a gente está falando de um padrão estético que traz mais malefícios, porque em tese, você ser magro, para a grande sociedade, você está saudável. A gente precisa separar, esse discurso é muito importante, assim, a gente, né, pontuar ali, que a gente firmar, né, uma posição aqui, enquanto profissional de saúde, para alertar a população. Ah, de fato, né, todo esse mercado paralelo que eu mencionei, ele também chegou até as clínicas de estéticas, as clínicas médicas, né, consultórios, porque todo mundo quer tirar uma fatia desse bolo, tá? Se antes a gente tinha uma empresa farmacêutica, né, multinacional, que investiu bilhões de dólares para desenvolver essas medicações, e nada mais justo do que proteger essa medicação de cópia, de adulteração, né? Afinal, quem fez o investimento foi a indústria, né? Foi eles que pesquisaram, então eles têm que ter, de certa maneira, uma proteção jurídica, uma segurança jurídica para ter esse investimento, porque senão não compensa, não faz sentido você investir bilhões para desenvolver uma substância, uma medicação que pode ser a revolução do tratamento da obesidade, da diabetes, se você não tem segurança jurídica. Afinal, qualquer outra empresa, quando o seu produto for lançado, vai copiar aquela medicação. Então, a gente está vendo um mercado crescendo em torno dessas medicações, porque como eu falei, mencionei, são medicações muito eficazes. E cada um quer tirar ali uma fatia, quer tirar um pedacinho, né? Então, a gente está vendo, né,
empresas que aproveitam de lacunas regulatórias para poder também vender e também lucrar em cima dessas substâncias. Além do que eu já mencionei, né? O mercado paralelo, o mercado underground aí, de substâncias que vêm contrabandeadas ou são importadas de forma ilegal para serem vendidos, tanto em clínicas de estética quanto em clínicas médicas. Bom, sobre reganho, né, é esperado, a gente tem na literatura, né, que enquanto se mantém um tratamento medicamentoso para a obesidade, né, a gente consegue manter um peso perdido, né, ou ter um percentual importante de peso perdido. Quando a gente retira, né, a gente faz uma programação, a gente consegue controlar isso nos estudos, nos ensaios clínicos, é normal e é esperado que alguma parte do peso perdido seja reganhado depois, né? Depois de um ano de segmento, 6 meses, um ano e meio, é esperado que alguma parte desse peso perdido ele retorne, porque o controle dietético já não é o mesmo. Quando a gente retira a medicação, os efeitos dessa medicação eles vão ser atenuados, né? A medicação vai parar de fazer efeito, então é possível que esses pacientes reganhem peso, inclusive no tratamento, né, da obesidade, do sobrepeso, sem o tratamento, sem o uso de medicamentos, né? Pelos motivos que eu falei. A nossa adesão, né, à dieta, ao exercício, ela acaba reduzindo um pouco, então é esperado um reganho. A gente tem visto uma mudança de paradigma no tratamento da obesidade de forma medicamentosa, de considerar a obesidade uma doença crônica, como é a hipertensão, por exemplo, ou como é a diabetes, né? E que a gente trata para o resto da vida essas doenças, né? Embora não necessariamente a gente precise medicar para o resto da vida, essas doenças, como são doenças crônicas, são doenças que precisam de um controle crônico, um controle contínuo. Então pode até ser que essa pessoa, né, esse paciente, não fique dependente do medicamento, não precise do medicamento depois de um ano, depois que ele atingiu o peso ideal, ou próximo do peso ideal, ou conseguiu controlar suas comorbidades. Mas é importante planejar com um profissional, seja o médico, nutricionista, educador físico, uma retirada e uma mudança de estilo de vida, seja hábito alimentar, seja hábito de sono, seja hábito de exercício físico, programar essa retirada, né? Porque a programação, né, a retirada e o acompanhamento, ele vai ser o diferencial entre esse reganho ser pequeno e não impactar tanto a sua saúde, quanto um reganho totalmente desregulado, totalmente aleatório, que a pessoa pode acabar voltando ao peso que tinha antes, né? Porque simplesmente ela usou aquela medicação como uma muleta, né? Não teve um acompanhamento, ela simplesmente estava usando do efeito como um tapa-buraco para os maus hábitos. E aí, realmente, a retirada da medicação, né, totalmente sem acompanhamento, ela provavelmente vai reganhar quase ou todo o peso perdido ou quase todo o peso perdido. Uhum. E tem uma coisa, né, Cadu, que é super importante a gente falar para as pessoas, porque cada um também escuta o que quer escutar, né? E aí, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Quando a gente fala sobre isso, sobre essa redução na sarcopenia, né, de redução de massa magra, que a gente vê com o envelhecimento, né? A gente via com o envelhecimento, né? E essa redução realmente de massa magra com esse tipo de medicamento, o que as pessoas têm que entender porque eu escuto muito assim, depois a gente resolve isso. E não é tão simples, né? O tempo que a gente leva para ganhar 1 quilo de massa muscular, né? Ele não é tão rápido. E o quanto você precisa se dedicar e fazer de uma atividade física junto com uma alimentação, porque senão também a coisa não funciona, para ganhar essa massa muscular. Então, eu fico pensando, né, sempre naquelas pessoas que querem perder, como você disse no começo da nossa entrevista, ali de 2, 3, até 5, 6 quilos, que às vezes não é uma... A pessoa poderia passar normalmente com isso para o resto da vida, sem desenvolver nenhum problema, mas essas pessoas se apoiam simplesmente nos fatores que o medicamento vai trazer de melhora cardiovascular, de melhora ali, todas as melhoras que o produto traz, mas aí a musculatura, a pessoa desencana. E eu costumo dizer, lá atrás, eu tenho no meu Instagram esse vídeo, mas acho que tem mais de ano esse vídeo, que eu falei assim, gente, eu falei da mulher mais
mais ou menos 40 a mais, mas eu falei, mesmo hoje para os mais novos, uma pessoa que toma um medicamento para perder isso, sei lá, 10, 15% do peso, que ela acabe perdendo de massa, ali de massa muscular, uns 3 quilos, mais ou menos, dependendo ali, para ela reganhar isso, e a primeira hora que ela perde o metabolismo dela, como a massa muscular, ela necessita, e ela faz com que o nosso gasto calórico, aquele que todo mundo fala de 2.000 calorias, né, você pode aumentar isso e poder com mais tranquilidade. A hora que o nosso gasto basal diminui, porque você perdeu o músculo, você vai ter um problema maior ainda depois. E não é só o de ganhar a musculatura, é porque o seu metabolismo vai estar tão mais baixo que você vai ter que, além de fazer, você vai sofrer provavelmente muito mais do que quando você tinha aqueles 4 quilos a mais. E vai ficar menos saudável, né? Então, isso em qualquer fase. A pessoa que então está na menopausa, ou 40 mais, que está já num climatério e que já tem uma redução, e aí de homens aí também falando dessa massa muscular anualmente que já acontece, ela tem que rever muito bem a utilização desse medicamento, né? Perfeito, Então, não é verdade, Cadu? Acho que isso tem que ser perfeito. falado de um Uhum. médico, né? Não de mim. É. Perfeito, Camila. Quando eu mencionei, né, o acompanhamento, né, a programação do uso dessas medicações, né, do acompanhamento médico, profissional, não só médico, mas profissional de educação física, nutricionista, tanto durante o uso quanto na cessação, na retirada, é exatamente isso. São medicações que eles impactam muito no apetite, né? São medicações que o efeito dela é realmente suprimir o apetite. Parece, a sensação que os pacientes têm é que eles acabaram de comer um rodízio, assim, foram numa churrascaria e estão empazinados, né? Então eles não conseguem comer muito, volumes de comida suficientes. E aí é que a retirada de calorias em função de ter um apetite menor, e é aí que vem o efeito do emagrecimento, né? Porque as pessoas estão comendo menos. E comendo menos, há menos calorias entrando, a gente começa a queimar nossa própria reserva, né? Tanto gordura quanto músculo, para poder produzir essa energia. E aí é por isso que as pessoas emagrecem. Acontece, né, que a falta de acompanhamento, né, a falta de um bom nutricionista, de um bom médico, de um bom profissional de educação física, acaba impactando na saúde, porque essas pessoas comendo pouco, comendo quantidades pequenas, às vezes não sabem distribuir bem os macronutrientes, não sabem como calcular a quantidade de proteína ideal ou a quantidade de gordura ideal, de carboidratos, e aí acabam comendo de uma forma um pouco desregrada. Essa perda de massa muscular ela acaba se acentuando porque a pessoa tá consumindo músculo, está consumindo reserva demais e não está conseguindo repor a quantidade de proteínas adequada e acaba perdendo mais músculo. E isso, como você falou, né, impacta lá na frente, porque recuperar músculo é muito mais difícil, né? Porque a gente precisa sinalizar para o corpo construir esse músculo perdido, né? Não é como o peso de gordura, que não precisa de sinalização, só precisa de excesso calórico. O músculo não. O músculo precisa de treinamento, o músculo precisa de uma sinalização específica, né, para ser construído, né? Então, a gente precisa de treinar, seja força, seja exercícios cardiovasculares. Então, a gente precisa de um profissional ali para programar essa retirada e planejar ali na frente, né? Se a gente está falando de longevidade, né? De um impacto para o futuro, de saúde, de viver mais, com melhor qualidade de vida, é essa massa muscular que lá na frente vai te dar esses benefícios de qualidade de vida e de longevidade. O que me preocupa agora com essa nova geração e com esse novo padrão de beleza é o nosso falso entendimento como sociedade de que você tá magro, você tá saudável. Quando a gente fala de outro tipo de corpo, um corpo gordo com pessoas com obesidade, normalmente a população no geral acha que ali há uma doença. Mas no corpo magro isso não acontece. Se olha e se acredita de que aquela pessoa está saudável. Camila, você que acompanha seus alunos nas academias, consegue ver isso de uma forma mais minuciosa. Como você tem visto a chegada desse corpo de extrema magreza na academia, na atividade física? Essas pessoas estão perdendo a força muscular, perdendo desempenho por conta disso? Perde, né, Isabela? Perde. E vou te falar uma coisa. Agora, voltando das férias, eu tive uma aluna que chegou para mim e falou assim: Ai, você acredita que eu estava com uma turma de amigos e as mulheres tomando esses medicamentos? Na última temporada, todo mundo foi caminhar, foi jogar beach tênis, foi fazer alguma coisa. Agora elas estão fazendo menos.
porque como elas já estão no peso que elas acham, eles esteticamente, o remédio colocou-as num lugar onde está ok, aí parou ainda de se mexer. Então, assim, é quase que um assassinato em duplo, entendeu? Assim, porque você. Desculpa te interromper, Camila, Não, mas assim, ótimo. é isso aí, é uma distorção total, né, do que é o estilo de vida, né, de exercício, de dieta, de alimentação, né, é uma inversão total do valor, né, o exercício como saúde, né, como uma colheita ali para o futuro, né, de você controlar a sua glicemia, seu colesterol, você ter uma disposição maior, você ter capacidade aeróbica de resistir aos exercícios, né, às atividades do dia a dia, ter uma velhice mais saudável, né, não ficar acamada, não ficar dependente lá quando você tivesse os 70, 80 anos, conseguir ser independente. E a gente vê uma total inversão, né? As pessoas estão fazendo exercício, né, se alimentando bem, não é para colher esses benefícios de saúde, mas sim para se encaixar num padrão estético. E aí, quando você oferece esse padrão estético sem o exercício, as pessoas acabam buscando essa solução fácil, que é uma injeção, né? Que é um medicamento, né? E nada contra o medicamento, eu sou médico, né? Eu Isso. utilizo dessas ferramentas no meu dia a dia, né? Os medicamentos são muito eficazes, podem tratar, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, mas quando a gente fala de pessoas saudáveis, pessoas que estão ali querendo só esse padrão estético, né? Isso é uma completa inversão da Uhum. finalidade do exercício. Você, como profissional de educação física, você deve saber melhor do que eu. É isso, e a gente vê, Isa, voltando para a tua questão, a gente vê dentro das academias ou com pessoas que praticam esporte, que tem as pessoas não querem isso, elas querem o caminho mais fácil. E ficam buscando uma coisa que não existe, porque nem a pessoa que a gente olha e que acha que está perfeita e que às vezes é usada como uma referência ali na TV, nas redes sociais, no carnaval, que está aí o nosso carnaval, e a gente vê aqueles corpos. Todo mundo tem os seus defeitos. Nenhum corpo é igual ao outro, gente. Todo mundo tem nariz e o nariz de ninguém é idêntico, todo mundo. Nós somos diferentes, nem gêmeos eles são iguais, né? Então, assim, a gente tem que entender e aceitar que o nosso corpo, um tem o braço um pouco mais grosso, outro bumbum é assim, outro bumbum é assado. Então, assim, a gente tem que E a beleza está exatamente nessas tá diferenças. nisso e tá Né? nessa atração. É aí que a gente se sente atraído, né? É aí que a gente se sente. Eu vou gostar de uma pessoa da Isabela. Ah, mas Isabela, porque Isabela é baixinha, né, gente? Vou contar que é verdade, Ih, vocês Fé podem não saber, biscoito, mas hein? né? Assim, tá nisso. Ah, Isabela gostaria de ser. Ah, eu gostaria de ter um bumbum diferente, uma cintura mais fina. Então, esta busca por uma coisa, a gente tem que se gostar, a gente tem que estar ao lado de pessoas que consigam ver isso, porque mesmo se a gente olhar, eu consigo me olhar no espelho e me ver mil defeitos, se eu quiser. Agora, para onde que nós Camila, vamos olhar nisso é tudo? muito interessante isso que você está falando, assim, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro por esses padrões, né? Seja homem, seja mulher, a gente tem um padrão masculino, a gente tem um padrão feminino, essa avalanche, essa overdose de padrão estético, né? Ela acaba impactando todo mundo. Eu, você, todo mundo. E é importante a gente sempre ter isso na cabeça, a gente racionalizar isso, para a gente não deixar isso, a gente sucumbir a isso, né? Não deixar nos levar por essas promessas, né, fáceis de padrão, seja medicações para obesidade, seja esteroides anabolizantes, sejam procedimentos, 1000 procedimentos. A gente vê as pessoas aí estão buscando um padrão e estão ficando todas muito parecidas, né? A gente vê rostos de pessoas completamente padronizados, corpos totalmente distorcidos do que seria ali o natural, né? Então a gente tem que ter isso em mente para a gente não deixar se levar, porque se a gente realmente deixar esse mercado, né, esse mercado publicitário, né, e essas redes sociais, né, tomarem conta, a gente acaba, nós mesmos, como profissionais, né, a gente tem também nossas fraquezas, nossas limitações, e a gente acaba também deixando isso impactar a nossa vida. E É, vou seguir isso, desculpa. né, Camila, Cadu, é pra sempre, porque como a gente começou aqui no Band News Informa, o padrão de beleza vai mudando. Você vai conseguir chegar no padrão de beleza da extrema magreza agora, mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos
padrão não será mais esse. Você também vai ter que, se você acredita nisso, fazer maluquices para chegar em um novo padrão de beleza e assim vai para o resto da vida, né, Camila? Isa, e a gente tem que viver. Gente, a gente é único. Estamos aqui para viver e não para ficar mostrando que ficar com vergonha de andar na praia sem um shorts, sem alguma coisa amarrada na cintura, porque você acha que, né? Eu acho que isso a gente não usar determinada roupa, porque a gente tem que ter pessoas do nosso lado que nos incentivem assim a cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu corpo, e por mais que aquilo não seja bonito para um, é bonito para outro. Então, assim, a gente tem que viver a vida agora, o que nós temos, o tempo passa. Se a gente ficar preocupado em como está esteticamente, a gente vai ter um problema gigantesco. Eu escutei outro dia as pessoas falando que agora, não sei se foi em alguma reportagem, ter os braços definidos. Eu olho e falo, gente do céu, eu estou preocupada se meus filhos e os meus alunos, se eles estão praticando atividade física. Se a pessoa tem o braço definido, se ela não tem definido, se o braço isso não deveria nem ser ponto de conversa, né? Então, assim, e eu atualmente, em rodas, quando começam a falar do corpo das pessoas, eu falo assim, a hora que entra em algum assunto, porque isso, eu quero ficar assim, quero ficar assim, eu falo, gente, não vou, ou botar o fone, eu vou sair caminhar, porque não dá para a gente conversar mais sobre isso. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar esse assunto, falar sobre esse assunto, e esse é o espaço aqui na Band News FM para a gente falar sobre saúde, sobre medicina com evidência, esporte. Agradeço muito a participação do Dr. Carlos Eduardo Viterbo por trazer um pouco do conhecimento dele para a gente, compartilhar com os nossos ouvintes. Doutor Cadu, quem quer acompanhar, quer seguir seu Instagram, ter mais informações, como que pode fazer? Minha principal rede social é o Instagram. Eu tô lá no @Cadu Viterbo, Cadu com C. E tô ali todo dia alertando, trazendo ali uma visão mais crítica da medicina, da prática médica, do que a gente vê aí nas notícias, tentando jogar um pouco de luz aí, de ciência para o senso comum, para a gente não deixar nos levar por promessas aí infundadas. Camila, para te acompanhar também no Instagram, ter mais informações sobre atividade física, saúde, consciência, como que a gente pode fazer? É só me procurar no Instagram, no Camila, underline, aquele risquinho embaixo, Hirsch, Hirsch, e queria aproveitar e falar para os ouvintes, Isa, que o Cadu coloca ali, eu assisto, vira e mexe, ele coloca alguns artigos científicos, né, ele dá aula, então dá para você, eles colocam sempre à disposição para tirar dúvidas, então eu acho que assim, é ótimo, às vezes, quem tem dúvidas e quer perguntar, vai lá e dá trabalho para ele, enche lá a caixa dele no... Aproveita, aproveita, você é ouvinte Band News Aproveita. FM. Se tiver alguma dúvida também, sugestão para mais um Band News Informa, pode escrever no Instagram da Camila ou no meu Instagram, @IsabelaMota de Souza. A gente te espera no próximo episódio.